noite, sejam bem-vindos ao novo episódio da Hashtag Palavras do Jovem. E eu gostava que vocês abrissem comigo em 2 de Crónicas 34. O capítulo 34 fala sobre o rei Josias, que naquela altura era o rei de Judá, e ele tinha apenas 8 anos quando começou a reinar, mas não foi isso que o impediu de ser um rei reto aos olhos do Senhor. Naquela altura, Judá estava a passar por um processo de destruição, em que o povo estava contaminado, existia muita corrupção, muita idolatria, e eles faziam tudo menos o que agradava aos olhos do Senhor. E por isso o rei pediu orientação a Deus, pediu a sua sabedoria para que ele pudesse agir de forma a que houvesse uma reforma naquele povo. E ele começou primeiro por destruir todos os templos, todos os altares, tudo o que pudesse exaltar outros deuses, tudo o que fosse contra a lei de Deus. E ele reduziu as coisas a pó para que pudessem desaparecer totalmente. Uma das fases desta reforma foi reconstruir e reparar o templo de Deus, porque o foco deixou de ser a casa do Senhor e então esta estava negligenciada, estava destruída, não estava cuidada. E por isso o rei enviou um grupo de homens para restaurá-la. Durante a restauração, Hilquias encontrou um livro da lei. Este livro da lei não se sabe ao certo quais eram os livros que a compilavam, mas pensa-se que seja os 5 livros de Moisés. E Hilquias, ao encontrar o livro da lei, foi ter com o rei para lhe ler estas palavras, porque era urgente tomar uma nova atitude. E o rei deu uma ordem a Hilquias para que ele fosse falar com a profetisa Hulda, para que Deus, através da sua boca, pudesse falar com eles. E Deus realmente, se me quiserem acompanhar, encontra-se em 2 de Crónicas 34, 24, Deus estava tão furioso que ele não iria retirar a sua palavra. E eu passo a ler: assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem à ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Deus não ia voltar atrás com a sua palavra. Deus estava tão furioso, tão irado, que ele iria castigar o povo. E diz assim no versículo 27: como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Estas palavras diz o Senhor para o rei de Judá, porque quando Hilquias leu a palavra, a reação do rei foi rasgar as suas vestes. A humilhação foi de tal tamanho que ele não aguentou, ele percebeu: não, isto é urgente, os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, eu não estou a guardar a palavra do Senhor, e Deus está furioso conosco. De seguida, o rei juntou o povo para que ele pudesse falar sobre esta situação. E se lermos então no versículo 31, e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez conselho perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. É incrível como o rei de Judá percebeu a importância desta reforma, que não só destruiu os objetos idolátricos, como também conseguiu agir na mente do povo. E se nós repararmos, Deus é um Deus que procura o compromisso. E porquê
A idolatria. Por que é que eu escolhi este tema para nós jovens? A idolatria, que no nosso caso são as tecnologias, é inevitável e não podemos negar isso, porque nós perdemos tanto tempo do nosso dia nas tecnologias. Eu não sei se o vosso telemóvel tem a mesma função que o meu, mas o meu, uma vez por semana, faz uma análise da quantidade de tempo que eu perdi no telemóvel. E diz, por exemplo, esta semana o seu tempo de atividade aumentou 50%, 10%, reduziu. É bom quando reduz. Mas é importante nós analisarmos a quantidade de tempo que nós passamos no telemóvel, nas redes sociais, o que todo este mundo nos rodeia nos consome. Eu percebo a dificuldade que é nós criarmos uma relação com Cristo. Porque nós estamos habituados a conhecer a pessoa pessoalmente, a conviver com ela diariamente, a olhar nos olhos, a perceber a perceber e a ver como é que a pessoa reage às nossas atitudes, ao que nós estamos a falar, mas com Deus é totalmente o contrário. Nós não vemos Deus e por vezes nós pensamos, Deus, dá-nos uma dica, dá-nos um sinal, mostra-me se eu realmente estou a caminhar no caminho certo. E todas estas incertezas às vezes levam-nos a perder a vontade de continuar a caminhar. Eu compreendo e também sinto isso comigo, porque eu gosto do contacto físico, de conhecer a pessoa pessoalmente, e com Deus não é assim. Nós sabemos que Deus já fez tudo por nós, agora nós temos que fazer a nossa parte. Mas a verdade é que Deus é real e que é tão bom sentir a sua presença dentro de nós, o agir do Espírito Santo na nossa vida. Agora, nós temos que realmente entender o que Deus tem para nós. E não é ao perder tempo nas tecnologias que nós vamos entender isso. Será que nós falamos assim, mas estamos a esforçar-nos para então ter essa relação com Deus? Será que nós estamos realmente a entender o que Deus quer falar connosco através da sua palavra? Costuma-se dizer isto noutras situações, mas se adaptarmos à palavra, pensem neste provérbio. Ler a palavra todos os dias, não sabes o quão bem te fazia ou te faz. Se nós todos os dias lermos um pouquinho da palavra, mesmo que às vezes não faça sentido, nós podemos pedir ajuda a Deus e Ele falará contigo através... Ele é a pessoa que melhor sabe como falar contigo. Eu gostava de concluir esta palavra em Salmos 1, revela um contraste entre a atitude do justo e do ímpio para com a lei de Deus. Da mesma forma como o rei Josias ouviu a palavra de Deus e soube que tinha de agir automaticamente, que tinha de mudar as suas atitudes, nós, ao ler a palavra de Deus, também saberemos o que será melhor para a nossa vida e como Deus irá agir. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Podemos titular estes 3 versículos como o retrato do justo e o seu compromisso com a lei de Deus. Deus, como eu já referi anteriormente, é um Deus de união, de compromisso, e se nós procuramos estar no caminho certo, ser retos aos olhos de Deus, se nós queremos que Deus se agrade de nós, nos ache piada, nós temos que fazer um compromisso com Ele. E nada melhor que ler a palavra para saber como usar esta espada para vencer e ultrapassar as diferentes batalhas da vida, porque isto não é de todo um mar de rosas. E, como eu disse há pouco, isto é contra o nosso ideal humano, porque nós crescemos no meio de uma sociedade egoísta que procura competir, que procura ganhar, mas com Deus a nossa vitória, o nosso galardão não será na terra. Como diz no início, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Este bem-aventurado transmite a ideia de felicidade,
de que essa pessoa desfruta do favor e da graça especial de Deus, que possui a verdadeira alegria e satisfação do Senhor. Bem-aventurado o homem que é humilde, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E é isso que eu desejo para nós esta noite, nós possamos ser humildes, nós possamos ter a verdadeira paz de Deus no nosso coração e possamos ter a vontade e desejo de cada vez o conhecer mais e nos entregarmos a Deus. Muito obrigada, peço desculpa que isto fica um pouco extenso, desejo uma boa noite e fiquem bem. Amém.